Boa tarde a todos, ou boa noite ou bom dia, dependendo do horário em que você olhar esse vídeo. Tá vendo esse livro que tá aqui atrás de mim? Ó, olha só. Chama-se Inteligência Socioemocional do Augusto Cury, né? E é um livro que fala de muitas questões, né? Principalmente para quem é pai, educador, né? Tem que entender, às vezes, que os problemas de aprendizagem dos filhos têm a ver com o lado emocional, né? Principalmente com a síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque hoje nós temos mais informações do que teria, por exemplo, na época de um Sócrates, de um Platão, de um imperador romano, ou até mesmo na época de Napoleão Bonaparte, né? E esse livro trata sobre isso, né? Sobre outros assuntos também, né? Sobre o gerenciamento da nossa emoção, né? Que nós estamos num palco e que nós fazemos o roteiro da nossa vida de acordo com as nossas percepções, com as nossas emoções, com a nossa maneira de pensar, né? Culturalmente falando, né? E psicologicamente falando também. E então, é desse que trata esse livro. Futuramente eu quero falar vou falar um pouco mais sobre esse autor, mas o tema de hoje é outro, né? Deixa eu me sentar aqui, que eu não gosto de ficar pé muito tempo, né? Porque dói o meu joelho direito. Uma outra eu vou explicar por quê. O que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Sobre com relação a, a muitas questões de sobre como é que é a vida de um autista, né? Bem, nós temos algumas complicações, sim. Vocês podem perceber que eu não olho diretamente para a câmera, né? Isso vocês vão ver que meus olhos são desfocados, né? Eles não olham diretamente, né? E também um outro ponto do autismo é que algumas crianças não falam, outras falam, mas com muita dificuldade. Acredito que muitos sabem. Né? E um ponto interessante que estudos um pouco mais recentes descobriram, né, que os autistas, né, foi feita uma autópsia, né, acho que um adulto, né, um adolescente autista, acho que tinha 17 anos, e descobriram que ele o autista teria o cérebro um pouco maior do que o de uma pessoa normal, né? E também ele teria o dobro de neurônios de uma pessoa normal. Talvez isso explique um pouco os ataques de ansiedade, o fato de termos mais sensibilidade em relação ao barulho, né? E de muitas vezes alguns detectar alguns sons, por exemplo, que muitas vezes a pessoa comum, né, normal, ela passa despercebido, né? O autista, a vida não é nada fácil, não, né? E nós, geralmente, né, porque se interessamos apenas por assuntos específicos. Claro, eu estudei um pouco sobre o autismo, eu tive que aprender sobre isso, né? Desde que foi diagnosticado, né? Acho que foi em 2013. Sim, 2013, se eu não me engano. Foi diagnosticado com autismo, tive que fazer alguns, como é que se diz? Não me lembro o que eu fiz, né? Mas pra mim foi algo assim bem que eu já tinha pensado. Eu até já tinha pensado em lá pelo ano de 2009, né? Alguns médicos me consideravam como, se dizer, deficiente intelectual, né? Que antigamente eles chamavam de retardado, né? Não sei se esse termo é um termo um pouco pejorativo, né? Então, e durante muito tempo eu fiquei entendendo por que eu era diferente das outras crianças e ainda sou diferente das outras pessoas. E daí fui diagnosticado como autismo, né? De diagnóstico tardio, né? Porque foi diagnosticado muito tardiamente, né? Não com a idade que eu tenho, porque isso não interessa. Mas o que eu posso dizer que eu realmente passei por muitas coisas
bem complicadas na vida, né? Mas um dia eu vou falar sobre esse assunto. Mas eu, mas eu posso te dizer que uma das coisas que eu mais gosto é música, né? É música, literatura, livros e filmes, né? Apesar de ultimamente não ter olhado muito filme ultimamente, porque porque né, eu acho que não estão produzindo grandes filmes ultimamente, é só coisa boba, só porcaria, né? Então, eu penso da seguinte maneira, né? A vida de um autista não é fácil, tomar decisões às vezes é complicado, né? E, e é claro, e claro, um ponto muito interessante, infelizmente a sociedade brasileira, né? Ou até mesmo algumas instituições, como as igrejas, escolas, não estão preparadas para receber nem, por exemplo, as escolas bíblicas infantis, no caso das igrejas evangélicas, elas não estão prontas para lidar com, com as crianças autistas, né? Com os problemas das crianças autistas, certo? Assim como também, não, por exemplo, os grupos de jovens não estão preparados para lidar com jovens, adolescentes autistas, ou até mesmo com adultos, né? E é isso que eu quero falar, tá bom? Um pouco sobre o autismo, tá bom? E tenha um ótimo final de semana, tá? E acredito que dia, deixa eu ver, segunda ou terça-feira, não me lembro muito bem, vou falar um pouco do acho que dos 40 anos do assassinato de John Lennon, tá bom? E vou falar um pouco sobre o John Lennon, certo? Um bom sábado a todos e um ótimo final de semana.